João Paulo Charlot, junte-se a nós aqui, por favor. Tudo Tudo bom, bem? Guilherme? Tudo bem, Beatriz? Como vão? Bom dia, Charlot, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Valeu, feliz de estar aqui Charlot, também. Vamos lá. a gente fez aqui uma explicação da premissa da sua reportagem, mas eu queria começar te fazendo a pergunta que te provocou a escrever esse texto, a conversar com os especialistas, a escrever esse texto. Do ponto de vista de direito internacional, faz sentido dizer que Estados Unidos e Venezuela estão em guerra? Faz, e me surpreende até que exista dúvida sobre isso, porque no mundo normal, anterior ao Trump, um país atacando o outro significava guerra, né? Não sei por que existiria dúvida agora. Então você imagina um país, não qualquer país inclusive, não? A maior potência militar do mundo, mobilizando sua máquina de guerra. Estamos falando de porta-aviões, submarinos, destroyers, aviões de combate, drones, toda a sua máquina entra na fronteira territorial de um país qualquer, né? Bombardeia uma instalação militar desse país, captura o presidente desse país, e a gente pode discutir qual o grau de legitimidade ou não desse presidente, mas enfim. E ainda assim existe a dúvida sobre se isso é uma guerra ou não é, quer dizer, a que ponto chegamos, né? Então, assim, nessa matéria eu procurei conversar com especialistas em direito internacional público e dentro do direito internacional público de um ramo muito particular e muito extraordinário que se chama direito internacional humanitário, que são as normas aplicáveis em situações de guerra, tanto em conflitos armados entre estados, entre países, quanto nas situações chamadas vulgarmente de guerras civis, né? Essas guerras que acontecem no interior dos países. E eles são, em relação à existência de uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela, isso não provoca nenhum titubeio, né? Todos muito seguros dizendo que, evidentemente, a situação é caracterizada como uma guerra, né? Quem tiver curiosidade de ir um pouco além e ver por conta própria, tem dois documentos que norteiam essa discussão. O primeiro deles pode ser a Carta da ONU. A Carta da ONU ela proíbe que os estados recorram ao uso da força entre si, né? Quando isso acontece, você tem uma situação de guerra. E não só tem uma situação de guerra, como uma situação ilegal de guerra. Que o direito internacional, pelo menos desde 1945, ele proíbe que um Estado ataque o outro. Só tem duas exceções aí. Primeiro, em caso de defesa, ou seja, um país é atacado e ele imediatamente precisa se defender para repelir uma invasão às suas fronteiras ou algo assim. Então, essa autodefesa imediata ela é legal. E a segunda possibilidade é usar a força com a aprovação do Conselho de Segurança, né? A gente não teve nenhuma dessas coisas na Venezuela. Então, assim, os Estados Unidos não estavam se defendendo de um ataque militar, eram eles quem estavam realizando o ataque, e também não tinham aprovação do Conselho de Segurança, porque essa questão sequer foi levada ao Conselho de Segurança, né? Eu cito na matéria que até muitos colegas, além de muitos analistas, costumam dizer que isso não é novo, que os Estados Unidos sempre realizaram operações com esse perfil, né, de maneira ilegal e tal. Isso é verdade em parte, porque também, como eu relembro no texto, se você pega, por exemplo, a invasão ao Iraque, que é o caso mais emblemático, em 2003, no governo do George W. Bush, os Estados Unidos ainda levaram essa questão ao Conselho de Segurança e buscaram aprovação. Então existia, de um modo ou de outro, com cinismo ou sem cinismo, mas existia uma consulta a essa instância multilateral, existia uma preocupação em pelo menos dar um verniz de legalidade a essa ação, e no caso particular do Iraque, o Conselho de Segurança não aprovou, mas ainda assim os Estados Unidos foram à Europa, com seus parceiros da OTAN, buscar um respaldo, né? Tomaram uma invertida da França, na época o presidente era o Jacques Chirac, mas o Reino Unido, que na época era governado pelo primeiro-ministro Tony Blair, apoiou a operação no Iraque, enfim, eles entraram e depuseram Saddam Hussein. Então você vê o tamanho dessa volta, que ainda se dava, para buscar pelo menos dar uma coloração, um verniz de legalidade ao que se estava fazendo, né? Se você viaja no tempo agora para essa operação que o Trump fez na Venezuela, ela é completamente desconectada de qualquer busca de legalidade, né? Então essa invasão ela caracteriza uma guerra, um conflito armado internacional nos termos do direito, e ela também é uma guerra conduzida de maneira ilegal, né? Eu citei a Carta da ONU, que é um bom documento para se consultar. Ele fala sobre o direito que os países têm ou não de realizar operações como essa. E o segundo documento são as Convenções de Genebra. Uma vez que existe uma guerra, e esse é o caso, a gente fala nas normas aplicáveis, conflito entre Estados, Convenções de Genebra, que caracterizam uma guerra como situações nas quais um Estado
ataca o território de outro país sem autorização, sem colaboração, ou seja, comete uma intrusão nesse território e realiza um ataque militar. É exatamente a situação que nós temos. Ô, Charlot, vamos falar aqui de uma das implicações práticas, né? Tem várias de você classificar como uma guerra ou não, mas uma delas que você já traz também na sua reportagem é colocar o Maduro como um prisioneiro de guerra ou como um criminoso comum, né? Então, se é considerado que a gente que os dois países estão em guerra, Maduro seria classificado como um prisioneiro de guerra. Mas primeiro, eu queria pedir para você explicar isso, né? Então, o que muda para ele em sendo um prisioneiro de guerra, né? Quais são as questões aí que o direito internacional prevê em termos de direito de defesa para ele e como ele deve ser julgado? Mas você também coloca aqui na sua reportagem que mesmo todos os 3 especialistas que você consultou foram unânimes em falar que sim, que é uma guerra, mas há divergência com relação a classificar o Maduro como um prisioneiro de guerra ou não. Então, por quê? De onde vem isso? São minhas 2 perguntas aí para você. Que são as grandes questões, porque a gente fala sobre tudo isso em termos, vamos dizer, teóricos, né? Mas depois você tem as implicações práticas. Eu vou começar por uma implicação prática mais abrangente, que é a da mera erosão do direito internacional, né? Então, só para a gente também botar o ponteiro dessa questão no marco zero, vamos dizer. Quer dizer, a gente está tão longe do padrão de legalidade, a gente está num nível tão avançado de deterioração do direito internacional, do sistema da ONU e tudo, que a gente já parte do debate como se fosse normal, né? Então, primeiro registrar isso, quer dizer, a normalização dessas atitudes, que não são exclusivas dos Estados Unidos. A gente vai ver a atitude da Rússia em relação à Ucrânia, é exatamente a mesma coisa, do ponto de vista da intrusão do território de um país soberano, né? Quer dizer, então, grandes potências fazendo ações de força completamente à revelia do sistema internacional. Essa é a primeira consequência prática, que eu acho muito importante que a gente não esqueça, porque ela dá o marco mais amplo dentro do qual a gente vai começar a ver situações semelhantes daqui para frente, né? Isso foi proclamado de forma muito clara pelos países europeus nesse último encontro em Davos. A total destruição desse repertório humanitário que a gente tem desde 1864, pelo menos. São o início das convenções de Genebra. Agora, no caso particular do Maduro, é isso que você está dizendo. Quer dizer, se você tem um conflito, se aplica as convenções de Genebra, e uma das convenções, que no caso é a terceira, diz sobre os direitos dos prisioneiros de guerra. A defesa dele foi muito astuta em pegar essa convenção e dizer, olha, o Maduro tem o cargo de chefe supremo das Forças Armadas, como, aliás, todo presidente tem na sua própria Constituição, também o Lula, todos eles. O presidente é a autoridade máxima de uma Força Armada. Nessa condição, ele sendo capturado, é um prisioneiro de guerra como qualquer outro combatente. Esse é o argumento da defesa do Maduro. Por que ele é astuto em dizer isso? Porque o prisioneiro goza de uma série de garantias nesse direito muito extraordinário que é o direito aplicado na guerra. Uma delas, que é a mais curiosa aqui, é que, em tese, um prisioneiro de guerra, assim que termina o conflito, ele é repatriado, né? Os países terminam a guerra e frequentemente existem trocas de prisioneiros, libertações e tal, porque o próprio mérito da questão que levou à guerra, teoricamente, não existe mais. Essas pessoas não vão ficar detidas eternamente no território de um país inimigo. Elas são repatriadas, inclusive, às vezes, durante o conflito, né? Se a gente pega a situação na Ucrânia e na Rússia, volta e meia, a gente tem grandes operações de troca de prisioneiros. Ou mesmo Gaza, vamos dizer que é uma situação juridicamente mais complexa, mas você tem essas trocas e devoluções de pessoas capturadas. Então, dentro da lógica do conflito, a pessoa está capturada porque ela representa uma ameaça militar, vamos dizer. Uma vez que essa situação militar se dissolve, que a guerra acaba, essas pessoas são libertadas. Então é nisso que o Maduro aposta. Ele diz, sou o chefe supremo das Forças Armadas, minhas Forças Armadas estão em guerra, na guerra se aplica a terceira Convenção de Genebra, a terceira Convenção de Genebra diz que eu sou um prisioneiro de guerra. Esse é o caminho mais cartesiano que a defesa dele faz, porque eu acho que é a única coisa na qual ela pode se segurar. Agora, isso é muito polêmico, porque também o mundo do direito ele não é uma expressão numérica, ele é cheio de furos e contradições, né, que são exploradas pelas partes, por isso você tem um julgamento, né, por isso que não é uma máquina de inteligência artificial proferindo sentenças. O que acontece? Você tem todo um repertório jurídico também que fala da proteção dos direitos dos chefes de Estado, que proibiriam dele ser capturado até. Você tem toda uma jurisprudência também de países que não reconhecem os presidentes como combatentes.
Então eles dizem assim, bom, a pessoa pode até ser chefe da Força Armada, mas não é um combatente como tal, não é uma pessoa engajada ativamente nas hostilidades, ela não porta armas, ela não participa de operações militares, então é uma liderança política, né? E por fim, o que interfere mais nesse debate, na verdade, é a interpretação que os Estados Unidos fazem disso, porque primeiro, eles não reconhecem que seja uma guerra, e isso foi dito ontem pelo secretário de Estado americano, o Marco Rubio, numa sessão do Congresso, porque ele foi duramente questionado a respeito de não ter buscado autorização do Congresso americano para fazer essa operação, porque a Constituição americana obriga o presidente, assim como a Constituição brasileira, a ter a anuência do Congresso para declarar guerra ou para conduzir a guerra contra um outro país. E aí qual é o argumento do Rubio, do Trump, do governo americano nesse momento? É dizer, não, mas isso não foi uma guerra. Isso foi uma operação de captura de um cidadão acusado de crime de tráfico de droga internacional pela justiça americana. Então é uma invenção assim um pouco como se fosse uma GLO internacional, né? Quer dizer, a Força Armada vai cumprir um papel de polícia num país estrangeiro. É um Frankenstein, né? É a forma que eles encontram de driblar tanto esses direitos que o Maduro reivindica para si, quanto os constrangimentos dentro da própria lei americana, porque no limite isso poderia gerar um processo de impeachment contra o Trump, né? Agora, na comissão de inquérito ontem, não é uma comissão de inquérito, mas na comissão parlamentar ontem que eu vi o Rubio, um dos parlamentares fez uma pergunta muito astuta. Ele disse também, você diz que não é uma guerra na Venezuela, mas se um país estrangeiro invadisse o território americano, capturasse o presidente e levasse ele embora preso, você diria que não é uma guerra? Então, assim, basta você inverter os atores para ficar evidente o quanto as pessoas torturam os argumentos em favor das suas próprias ideias. Esse é exatamente o caso ali. Agora, para fechar, na prática, eu acho que esse argumento do Maduro não prospera em relação a ele ser um prisioneiro de guerra. Eu não sei até que ponto ele está disposto a levar essa questão adiante no direito internacional, porque em tese ele poderia buscar instâncias como a Corte Internacional de Justiça ou o Estado venezuelano, né, poderia buscar e arbitrar essa questão e eventualmente o tribunal dar uma decisão contra os Estados Unidos enquanto Estado, né, que é a mesma instância onde está a questão de Israel em relação a Gaza na acusação de genocídio. Mas o detalhe cruel é que o Maduro também é um sujeito que erosiona o direito, né? Ele é um ditador e o governo dele, a Assembleia Nacional, que é controlada por deputados leais a ele, tinha recentemente determinado a saída da Venezuela do Tribunal Penal Internacional. Tecnicamente se diz a denúncia do Estatuto de Roma, que é o estatuto que permite o tribunal funcionar. Então, essa decisão, que teoricamente protegeria o Maduro de acusações de crime contra a humanidade, agora desfavorece ele, porque nem sequer ele poderia ir a essa instância e fazer qualquer denúncia contra o Trump. Você vê como são as coisas. Ô, Charlot, tem muita gente que tem curiosidade sobre o que está acontecendo hoje na Venezuela depois dessa parte mais hollywoodiana, né, da captura, enfim, do sequestro. E a Delcy Rodrigues, né, a vice-presidente que assumiu interinamente, ela diz que não quer saber de intervenção americana. Chega de ordens de Washington, ela disse. Mas, quando fala com os americanos, ela não é tão incisiva e parece não querer esticar a corda. Como é que está, de fato, acontecendo essa relação? Como classificar essa relação atual entre os Estados Unidos e a Venezuela? E queria pedir também a sua visão sobre esse debate de sequestro e captura. Olha, primeiro a Delcy, a gente tem que entender que o retrato mais fiel dela é de uma pessoa lutando pela própria vida, porque ela, de forma muito clara, está ameaçada de morte, né? Ontem mesmo a gente estava comentando esse depoimento do Marco Rubio no Congresso americano e ele disse que nada impede os Estados Unidos voltarem a atacar a Venezuela. Não estamos falando de um ataque contra o quê? Falando de um ataque contra o governo, né? E o governo é ela. Então é uma pessoa literalmente com a arma apontada para a própria cabeça, né? Se ela não agir da forma como o governo americano espera, e não só o governo americano, mas os financiadores do atual governo americano, porque no fundo nós estamos falando de empresas de petróleo relacionadas com o financiamento da campanha do Trump, e que agora passam para ele uma fatura de querer ter mais oportunidades de negócios no mundo e na Venezuela, né? Se ela não cumpre esse papel, ela não tem utilidade para o atual governo americano. E se ela não tem utilidade, ela pode ser presa, morta ou simplesmente deixada na chuva para sofrer as consequências de um novo governo venezuelano que fosse dominado pela oposição, né? Então ela não tem muita margem de manobra. Eu acho que ela mantém uma parte do discurso voltado para o público interno, que é de não contradizer completamente o espírito do madurismo, senão, né, ela também
corre o risco de ser devorada por outras figuras mais extremas do governo, a principal delas o Diosdado Cabello, né? Então, o regime, vamos dizer assim, continua de pé, embora a principal figura tenha sido trocada. Alguma satisfação ela deve aos seus iguais dentro desse governo. Por isso, internamente, ela fala contra os Estados Unidos. Mas no momento em que ela conversa com Washington, ela não tem nenhuma margem de manobra, porque o recado do Trump e do Rubio é muito simples. Ou você faz as coisas do jeito como nós estamos dizendo, ou nós podemos voltar a atacar o seu país. Então, é uma pessoa que a gente não pode tomar as declarações dela pelo valor de face, a gente tem que passar o filtro de quais são as circunstâncias reais nas quais ela está envolvida e como é que ela tenta sobreviver no meio disso, né? Com informações muito parcas que a gente tem. Eu mesmo tenho muitas fontes na Venezuela que foram membros do governo, do início do governo do Nicolás Maduro, ou mesmo do governo, do governo Maduro, ou mesmo do início do Chávez. E eles são muito relutantes em falar. Se você tenta conversar sobre vamos mapear aqui quais são as divisões no interior do governo agora, como é que as pessoas estão se comportando, houve traição, não houve e tal, eles não querem, pelo menos comigo, não querem falar. E não vejo falando por aí na imprensa. Então, como existe um ambiente de paranoia total, porque, por exemplo, o Maduro foi entregue por alguém, houve uma espionagem interna, alguém passou informações, então a gente não sabe muito bem quem são os membros fiéis a quem, você não consegue mapear, então ninguém quer falar. É muito difícil você entender o que está acontecendo no coração do governo venezuelano. Então são todas mais ou menos especulações que correm por fora, com base em analistas que têm mais ou menos familiaridade com o assunto, ou então a gente acompanha muito jornalista venezuelano que está acostumado a cobrir esse setor, mas as pessoas mesmo, elas têm falado muito pouco, porque elas não falam porque elas não sabem quem no dia seguinte estará do lado oposto a elas. Então está todo mundo pensando na própria sobrevivência. Você me fez uma segunda pergunta, Amado, que agora esqueci. Captura ou sequestro? Olha, o sequestro é um tipo penal, né? E a gente, como jornalista, como cobre assunto penal, sabe que um tipo penal tem que ser atribuído a uma atitude que corresponda, né? Sequestro não acho que seja o caso, porque ele pressupõe a abdução de alguém mediante o pagamento de uma recompensa, né? E não é o caso, ou seja, não é que os Estados Unidos tenham sequestrado o Maduro e pedido dinheiro de volta. Você pode dar uma volta maior e dizer que as negociações em relação ao petróleo venezuelano caracterizam isso, mas eu acho que é um exercício muito exagerado. Foi uma abdução, né? A pessoa foi capturada. Existe, de fato, um mandado judicial dentro do ordenamento jurídico americano, dentro da lei interna americana, então, do ponto de vista dos Estados Unidos, é simplesmente uma ordem judicial sendo cumprida. E do ponto de vista do direito internacional, existe essa possibilidade de ser um combatente capturado, 2 países em guerra e uma pessoa foi capturada no contexto desse conflito. É uma invasão ilegal, é uma agressão ilegal, uma captura ilegal. Do ponto de vista do direito internacional, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu gosto de dar o nome correto às coisas. Existem várias formas de ser ilegal. Não acho que o sequestro seja o caso aqui. Ô, Charlot, e quando a gente está falando de Venezuela, surge sempre o nome de um outro personagem, né? Que é o da Maria Corina, né? Pelo menos no noticiário internacional, assim, Maria Corina Machado tentou se colocar como a representante de uma oposição ao chavismo, né? E se viabilizar como tal. Tentou se aproximar do governo Trump de uma série de maneiras, acho que a mais flagrante delas, né? Oferecendo para ele o prêmio, para o próprio Trump, o prêmio Nobel que ela tinha ganhado, e não adiantou, né? E acho que, a meu ver, aqui olhando, ela fica totalmente descredibilizada, né? Depois de tudo que acontece na Venezuela, o Trump, na primeira entrevista coletiva, já descartou completamente, e os Estados Unidos colocaram ela ali de lado. O que explica tanto esse movimento dela como o movimento americano? Essa é a parte engraçada do jornalismo, né? A gente tropeça nos personagens realmente que, se fosse para inventar na literatura, seriam inverossímeis. A situação dessa mulher é vexatória, né? Porque você imagina ela entregar ao Trump o Prêmio Nobel da Paz. Se você constrói um romance com um episódio como esse, as pessoas largam o livro porque, sinceramente, é inverossímil. Entretanto, ela está aí para quem quiser ver, né? Ficou no meio da rua, como a gente diz, né? Não ficou nem no lado em que estava, nem conseguiu atravessar para o outro lado, está completamente exposta. Agora, isso também é reflexo de uma coisa que as pessoas não olham tanto, porque a cena se deslocou para o madurismo, né? Para o futuro do governo e tal. Mas sempre que a gente cobre a eleição venezuelana, um assunto recorrente é a divisão da própria direita, né?
Quer dizer, o campo de oposição ao Nicolás Maduro é muito dividido também, é muito complicado. Então você tem agora, por exemplo, dentro da Venezuela, alguém como o Capriles, que é um outro líder opositor muito importante lá dentro, batendo na Corina, né? Dizendo que ela tem razão em lutar por democracia, mas não tem razão em penhorar a soberania do país, em convidar os Estados Unidos a realizar um ataque militar contra a Venezuela, percebe? Então existem divisões no interior da oposição venezuelana, ela nunca foi unitária, ela sempre foi muito dividida, uma divisão muito renhida, é um setor também muito complicado, e é possível que daqui, se esse setor chega ao poder na Venezuela, é possível que daqui a alguns anos a gente esteja aqui conversando sobre coisas muito complicadas envolvendo a direita venezuelana também. Que da mesma forma que o madurismo tem seus elementos não democráticos, a direita venezuelana também tentou golpes de Estado de forma muito brutal. É um país onde é muito difícil você escolher o seu herói. Mas a Corina ficou assim a pessoa mais exposta nessa história, né? Porque ela penhorou tudo em nome de um reconhecimento que não veio. Então, os Estados Unidos não deixaram muito claro quais são seus planos em relação a Maria Corina. Isso, em parte, é compreensível, Beatriz, eu acho, do ponto de vista estratégico, e o Rubio mesmo disse isso ontem, né? Porque você não pode colocar no poder uma pessoa isolada, sozinha, com um núcleo de apoio muito restrito, no momento em que o próprio controle da força nesse Estado está na mão de um outro grupo político, né? Então, o que representaria um governo do dia para a noite com a Maria Corina Machado à frente, sendo que todo o aparato militar venezuelano você ainda não conseguiria determinar se ele é completamente chavista ou se ele é chavista em que medida, ou madurista que seja, né? Então, mesmo para fazer esse tipo de intervenção em nome de restabelecer a democracia e tudo mais, você precisa saber quais são os atores que estão atuando nesse contexto e qual é o real poder que eles têm de se sustentar no poder, né? A gente cansou de ver situações semelhantes no Oriente Médio, em que essas intervenções americanas ou dos seus aliados da OTAN resultam no esfacelamento de um país, né? A Líbia do Gaddafi foi assim, né? A Síria do Bashar al-Assad foi assim. Então, são operações em que é muito fácil ou muito fácil não digo, mas enfim, é mais fácil você entrar militarmente, depor o governo, matar o presidente, exilar o presidente, acabar com o governo, do que estabelecer uma transição que tenha pé e cabeça, né? Que se mantenha de pé, que vá levar ao que todo mundo fica imaginando como a melhor saída, que é a construção de uma democracia liberal nos moldes europeus ou americano, com eleições regulares, Congresso, Constituição, etc. e tal. Você não consegue, como se diz popularmente, você pode levar o cavalo para tomar água, mas você não pode obrigar o cavalo a tomar água. Então, você pode depor um governo, prender ou matar um presidente, agora nada garante que esse cavalo vá tomar água depois. Como é que você constrói um sistema virtuoso, dizer assim, não no sentido de virtude moral, mas no sentido de funcional, né, na sequência. Então parece que aí também tem uma lição aprendida dos Estados Unidos, que você não pode forçar uma pessoa escolhida a dedo se ela não tem sustentação interna. Eu acho que o caso da Maria Corina Machado ainda é um pouco isso. Por fim, acho também que do ponto de vista econômico, o atual arranjo é muito bom para os Estados Unidos, e aqui é importante dizer isso. Não necessariamente a democracia é o melhor sistema para os negócios americanos na Venezuela. Eu acho que pode ser, mas é muito mais garantido você negociar com uma ditadura dócil. Isso a gente vê em todos os países sunitas que têm petróleo no Oriente Médio, com os quais os Estados Unidos negociam numa boa. Então, os Estados Unidos não estão invadindo a Arábia Saudita para mudar o governo para que lá seja uma ditadura. Eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados com a Venezuela, mas não porque tenha que virar uma democracia, mas porque eles precisam de algum regime que funcione melhor do ponto de vista econômico com as empresas de petróleo dos Estados Unidos. Então, assim, a ditadura na Venezuela não acabou, o chavismo não acabou, o madurismo não acabou. Simplesmente fizeram uma troca de pessoa para que o sistema funcione melhor desde o ponto de vista dos negócios americanos em relação ao petróleo venezuelano. Então, nunca foi uma questão de democracia. Isso sequer foi dito, né? Dessa vez a gente sequer pode cobrar isso do Trump, porque ele nem isso prometeu. Desde o início ele foi muito transparente. Se trata de botar de pé um sistema de comércio de petróleo que nos favoreça. Isso ele proclamou, não é nada que eu estou atribuindo a ele. E desse ponto de vista é melhor você ter um governo dócil, submisso, centralizado, sob ameaça, do que abrir a porta agora para uma democracia cujos resultados ninguém consegue prever. Perfeito. Charlot, para a gente encerrar, eu queria adicionar Brasil nessa discussão. Qual é o papel do Lula nesse tabuleiro? A gente falou ontem aqui do telefonema na terça-feira entre ele e o Donald Trump, em que Venezuela foi um tema, né? O Palácio Planalto afirmou isso, que conversaram sobre a situação da Venezuela.
Agora, é também um tema que, sem dúvida, a gente sabe, preocupa o governo brasileiro, mobiliza o Lula, mas também o próprio Lula tem um limite até onde ir nisso, porque ele, Lula, também tem suas questões prioritárias com o Trump, né? Eu acho que o papel do Brasil a gente tem que dividir em passado e futuro. No passado, eu acho que o Lula, de alguma forma, se deixou usar pelo Maduro, né? Eu via uma negociação combinada entre o ex-presidente americano Joe Biden e o presidente Lula em relação à Venezuela, no qual os Estados Unidos faziam a ameaça de uso da força e o Brasil deixava aberto um canal diplomático, né? Como se dissesse a estratégia do policial bom ou policial ruim, né? Ou você coopera comigo, Brasil, ou os Estados Unidos vão bater em você, né? Então a ideia era pressionar militarmente, com os Estados Unidos fazendo ameaças, e o Brasil dizendo para o Maduro, tente uma saída pacífica, vamos negociar, porque senão os americanos vão fazer algo pior. Maduro manteve essa interlocução com o Brasil por muito tempo, e o governo brasileiro achava que isso poderia levar a uma solução negociada, pacífica. Na verdade, Maduro acabou usando o Brasil durante muito tempo para ganhar tempo, e para não fazer a transição que prometia que faria, e para boicotar todas as negociações de paz e de transição nas quais ele se meteu ao longo desse tempo. Então aí, não sei se dá para dizer de ingenuidade como intenção calculada, né? O Brasil se fez de bobo porque gostava do Maduro, não acho que seja o caso. Acho realmente que o Itamaraty, o Lula e o Celso Amorim apostaram numa via pacífica de transição negociada, mas o Maduro realmente tinha uma tenacidade em se manter no poder que foi além do que o Brasil estava disposto, né, a aguentar. O Brasil até endureceu no final, nessa última eleição presidencial, não reconheceu, não é que não reconheceu o resultado, mas manteve o questionamento às atas eleitorais, cobrando essas atas, o que implicitamente demonstrava que não reconhecia a vitória do Maduro, e eu acho que essa foi a atitude mais severa que o Lula conseguiu tomar em relação ao Maduro, a tal ponto que atores do madurismo saíram dizendo que o Lula era um traidor, que ele trabalhava para a CIA. Então houve uma espécie de ruptura entre os dois países. O Brasil, portanto, foi até onde conseguia ir e não conseguiu muita coisa, né? Então isso em relação ao passado. Agora, em relação ao futuro, o Lula fez um discurso também no Panamá, nessa última viagem dele, muito interessante. Em vez de apenas culpar os Estados Unidos pela invasão ilegal da Venezuela, como ele fez, ele apontou o dedo também para os países da América Latina e Caribe, dizendo que eles foram incapazes de produzir sequer uma declaração de repúdio à ação americana. Então aí eu acho que ele toca num ponto muito importante, que é o seguinte: a despeito das divisões ideológicas que possa haver na América do Sul, porque a gente tem governos de direita, de extrema-direita, de esquerda, de ex-guerrilheiros, tem de tudo na América Latina agora, na América Latina e Caribe. Mas é preciso ter um consenso mínimo sobre algumas questões fundamentais. A principal delas é a inviolabilidade do Estado-nação, das fronteiras de um Estado, né? Foi a primeira operação militar, a primeira guerra dos Estados Unidos contra um país da América do Sul, né? A gente tem uma ideia do fato histórico que isso representa. E a região não conseguiu se posicionar, não conseguiu apresentar uma declaração conjunta, não conseguiu chegar num consenso a respeito de rechaçar intervenções militares como essa, né? Então tudo bem que alguém como Milley e alguém como Lula não sentem na mesma mesa para falar sobre uma porção de assuntos, mas eles deveriam pelo menos ser capazes de produzir uma posição unificada em relação a rechaçar ataques militares contra países da região, porque senão a gente está numa situação muito difícil. Então aí eu acho que o Lula acerta, eu acho que a declaração dele foi muito alinhada, guardadas as diferenças, com os países europeus agora em Davos, ou seja, dizendo, olha, não é possível que os Estados Unidos se arroguem um direito ilimitado de intervir onde quer que seja e dizer que vai anexar países e atacar militarmente. A gente precisa reafirmar a importância do direito internacional e reafirmar a importância da ONU como uma instância capaz de arbitrar essas diferenças e produzir decisões que não se deem só, ou que não se deem prioritariamente no campo militar. Acho que o Lula aponta em boa direção. A dúvida agora, Amado, é o seguinte, é o quanto ele consegue atrair de apoio para a sua posição, né? O José Antônio Cast, que vai assumir em março no Chile, é uma pessoa disposta a fazer esse tipo de composição com o Lula? Ontem eles deram um abraço, fizeram fotos, coisa que o Milley nunca fez. Então talvez seja uma outra direita na América do Sul mais próxima do que tem sido, por exemplo, a direita uruguaia, né? Ou será que ele vai bascular para o lado do Milley, né? As pessoas que fazem shows midiáticos, mensagens muito rudes, muito grotescas do ponto de vista diplomático, né, que tornam muito difícil o diálogo entre os chefes de Estado. Isso é o que a gente vai ver nos próximos capítulos agora, como essas pessoas vão se comportar, inclusive porque tem processos eleitorais internos, né? E o Lula, claro, quando fala sobre essas coisas, não está só preocupado com o mundo, mas também com a pauta da política externa dentro do debate eleitoral brasileiro,
que esse ano, acho que ao contrário de outros anos, a questão internacional promete ser bem forte no debate aqui dentro. Charlot, eu te agradeço muito, a gente te agradece muito, né, Guilherme? Nós dois e nossa comunidade também. Antes de me despedir de você, eu já convido todo mundo que está acompanhando a gente a ler a reportagem do Charlot no amadomundo.com, o site do Amado Mundo. A gente pincelou um pouco dos assuntos por aqui, mas vocês conseguem ler a reportagem completa por lá, aí para quem está vendo aí, está na tela. Então, obrigada, Charlot, um prazer tê-la aqui conosco e até a próxima.